São Paulo que, como se diz na gíria atual, tá voando, né? São Paulo tá voando. Ganhou bem do Flamengo no Rio, ganha bem esse clássico. Mais moral do que isso, ganhar de Flamengo e Corinthians na sequência. Mas tem agora você pode querer mais. Seguidas, né? Você lembra Mais quando... do que contratar, a missão mais difícil do futebol brasileiro é manter os seus principais jogadores. O São Paulo conseguiu fazer isso, né? Perdeu aí o Petros só, me parece, de titular. Mas vinha de uma sequência de perdas também, né, Edmundo? Da temporada passada para essa, pagou né? lá atrás. É verdade. Pagou pelos erros do passado. Vendeu jogadores que eram tidos como ótimos, mas eram jovens, né? Os de lado do campo. David Neres. E vem uma safra nova aí no São Paulo, hein? Eu tava vendo a Copa BH, pô, meteu 5 no Grêmio, que tem uma base fantástica também. E outra coisa, em relação ao time de cima, o Aguirre fez o seguinte: o futebol é o Diego Souza não estava jogando nada. Quando chegou o Aguirre chamou o Diego Souza e falou: ó, para você jogar no meu time, você vai ter que ter uma performance melhor durante a semana. Enquanto você não tiver uma performance melhor em treinamento, você não vai jogar. Aí ele foi, parou, treinou, não sei, emagreceu um pouquinho, tá jogando. Então, quer dizer, o cara tirou o Nenê que estava jogando de beirada. Não pode jogar de beirada um jogador como o Nenê, para marcar lateral. Ele tem que jogar flutuando. Ele, com pequenas alterações, fortaleceu defensivamente o time. Então, tudo isso é um trabalho, mas são exemplos também, entendeu? Porque senão fica que o cara não joga, a torcida chia, a imprensa critica e não acontece nada. Aí o treinador chama o cara, o Diego Souza é um cara absolutamente consciente, inteligente, entendeu? Está jogando bem no São Paulo, começou a jogar bem no São Paulo. Então o treinador faz. O esquema do São Paulo é muito parecido com o do Corinthians, do Carille. Com dois homens abertos, né? O Corinthians tinha o Romero e o Cleison. E o São Paulo tem o João. João Rojas e o Everton. E o Nenê e o Diego Souza flutuam ali. E outra coisa, ele como o Carille, ele também surpreende. No jogo de sábado, ele meteu o Reinaldo na segunda linha pela esquerda, né? Como se fosse um atacante. E ele fez 2 gols. Então, quer dizer, como o Carille fez com o Corinthians contra o Palmeiras e ganhou o jogo, ele também faz esse tipo de coisa. São treinadores que criam soluções. Quando conhece, você não tem, dá uma demonstração de que conhece o seu grupo. Lógico. A gente vive uma expectativa pós-Copa do Mundo de se alguém apresentaria algo diferente, né? E eu acho que esse alguém foi o São Paulo até agora, né? Pelo que mostrou depois da Copa. Foi o único que venceu as 2 partidas, né? Mas venceu jogando. Contra o Flamengo, teve uma proposta diferente desse jogo de sábado. Eu tenho uma ideia de futebol, Calheiros. Eu acho que quem ganha hoje não é quem ataca mais, é quem marca melhor. A Copa do Mundo mostrou isso. Quem ganha é quem marca melhor. O São Paulo jogou diferente os 2 jogos, realmente. Jogou diferente. E até contra o Flamengo, achei que o São Paulo entrou para jogar um jogo de Copa do Mundo, pegando a tua ideia, e o Flamengo não. Entrou para jogar um jogo de reinício de campeonato. Talvez até num ritmo inferior ao do São Paulo. São Paulo sofreu a pressão, soube sofrer, que é o que todo mundo gosta de dizer hoje. Foi muito inteligente, né? Taticamente, o time de São Paulo naquela partida. Agora, contra o Corinthians, jogando em casa, fez o papel dele. Também acho que é o time que mais chama a atenção nessas 2 primeiras rodadas pós-Copa do Mundo, o time do São Paulo. Achou a zaga, o Rodrigo Caio, não sei, vai ter que jogar muita bola para ganhar uma vaga nesse miolo aí, com a Arboleda e com o Anderson. Na lateral direita, a gente tem falado muito em renovação na seleção brasileira. Eu acho que já nessa próxima convocação, seja lá quem for fazer a convocação, deve ser o Tite, né? Em setembro. Vocês veem alguma outra alternativa que não seja o Éder Militão? Ele não, pra pelo menos ser observado, testado pelo que está jogando essa temporada no futebol brasileiro? Ele não é lateral de ofício, mas vale a pena dar uma olhada. O Mário Fernandes era zagueiro de origem. Foi jogar na lateral, nunca mais voltou, ficou lá e foi um dos melhores laterais da Copa. E se você notar, Edmundo, fisicamente falando, são características até muito parecidas, o Éder Militão com o Mário Fernandes. Na sexta-feira aqui, Calheiros, nós fizemos Tá jogando muito bem. Nós fizemos como é que fala aqui? Duelo Fox. Duelo Fox. Fizemos um Duelo Fox,
como o Everton não jogou, deu 6-5 pro Corinthians, né? Para mostrar o equilíbrio. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode comparar o time do São Paulo com todos os outros times, mas você não pode negar que todos os jogadores do São Paulo estão jogando muito bem. Se pegar o Flamengo, o Diego jogou bem no sábado, mas não jogou bem na quarta. Oscila. O Paquetá não jogou bem no sábado, mas não jogou bem na quarta. E isso acontece com uma série de jogadores, só para citar os 2 primeiros colocados. No São Paulo, se você olhar, claro que o São Paulo ganhou os 2 jogos, fica mais fácil. Mas se você olhar, do goleiro ao ponta esquerda, todos, se não jogaram muito bem, maravilhosamente bem, jogaram bem. Mas foi o que citou o Luciano Calheiros. Eu acho que é a questão do encaixe, o Edmundo. Se você tem um treinador que consegue fazer as peças encaixadas ao que fez o Renato com o time do Grêmio, pegando lá os jogadores que até já citamos aqui, e cria esse conjunto, fica mais fácil, até para aquele cara que tecnicamente não é tão bom quanto os outros, mostrar um futebol melhor. Coincidência ou não, todos com válvula de escape pelo lado esquerdo, né? Tanto São Paulo, verdade. Flamengo e o Grêmio. Só os 3 citados. Mas o Flamengo perdeu essa válvula de escape, que era o Vinícius Júnior. Então, vai ter que se reinventar. Tenta repor com o Vitinho. Né? Tem um time, pode ser, né? Tem um time que ainda não foi brilhante, que está muito longe disso, mas que depois dessa Copa do